capítulo 7, verso 12. Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em 1 de Samuel, capítulo 7, verso 12, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta já é a quarta mensagem sobre a série de estudos e mensagens no primeiro livro de Samuel. E nós temos aprendido a cada semana um pouquinho dessa história tão rica, desde que foi o último dos homens do período de juízes do povo de Israel. Logo após o ministério de Samuel, dá-se início um novo momento na vida do povo de Israel, quando eles pedem um rei. Então, acaba-se o período em que o povo de Israel era julgado por juízes e passa, então, posteriormente, a ser, um novo movimento. A monarquia se instala, mas isso nós veremos oportunamente, mas nós já bem sabemos que o primeiro rei escolhido foi Saul. Pois bem, a cada semana que nós estamos estudando aqui, nós aprendemos muito da palavra de Deus. Na semana passada, nós vimos sobre um momento difícil na vida do povo, foi quando houve uma guerra contra os filisteus, e Deus então teve um julgamento muito duro sobre a casa do sacerdote Eli e dos seus filhos Hofni e Finéias. Ali Deus os reprovou como um todo, e Deus passa então a se revelar ao pequeno Samuel. Deus começa a tratar com Samuel, irmãos, desde que ele é bem pequeno. O contexto desse texto que nós acabamos de ler, irmãos, faz parte exatamente do momento após aquela batalha que vimos na semana passada, batalha contra os filisteus, e naquela batalha morreram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles tombam naquela batalha. Pois bem, quando o mensageiro sai de lá da batalha, ele foge da batalha e vai dar essa notícia para Eli. Ele toma conhecimento da morte dos filhos e depois toma conhecimento de que a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus. E é naquele momento em que ele ouve que a arca foi tomada, ele já está obeso, já está cego e já está muito idoso, então ele se desequilibra da cadeira onde ele está. Ele cai no chão, quebra o pescoço, e ali chega ao fim a vida da família sacerdotal, tal qual o Senhor havia dito. A sua nora grávida, ela dá à luz naquele momento, um momento de muita dor, e ela então expressa, antes de morrer, a expressão Icabode. A expressão Icabode, conforme nós já vimos, significa foi-se a glória de Israel. Então, a batalha perdida, a arca levada, o marido morto, o sogro também morto, então acabou-se a glória de Israel. Pois bem, irmãos, logo após essa batalha que eles perderam a vida, os filhos de Hofni e Finéias, houve um grande clamor no povo de Israel sobre: e agora? O que faremos? Mas Deus já havia levantado um homem chamado Samuel. Samuel ainda é um garoto, mas todo Israel, conforme nós vimos na semana passada, na mensagem, todo Israel reconhecia que Samuel agora era um homem por meio do qual Deus falava à nação. Então, dentro desse contexto aqui, irmãos, acontece um outro momento. O povo de Israel está irado com Deus. E esse povo irado, eles começam a dizer assim: puxa, por que foi que o Senhor nos deu essa derrota? Então, a nossa mensagem de hoje, irmãos, ela está baseada no capítulo 7, verso 12, mas ela vai contemplar uma história que começa lá no capítulo 4. Eu quero que os irmãos voltem algumas páginas para trás,
para nós irmos acompanhando o desenrolar dessa história no capítulo de número 4. E é exatamente quando existe uma batalha e eles perdem essa batalha. No capítulo 4, de verso de número 13, irmãos, diz assim: voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Então eles estão em uma cidade e eles acham que o motivo da derrota é que Deus não está com eles. Então vamos trazer a arca do Senhor. A arca do Senhor, irmãos, representava a presença do próprio Deus no meio. Então eles entendem, é porque Deus não está conosco, vamos trazer a arca. Entretanto, irmãos, a arca é trazida, mas nada muda. No início, o povo filisteu, quando percebe, toma conhecimento de que a arca está com o povo de Israel, o povo filisteu treme de medo. Entretanto, irmãos, mesmo com medo, o povo filisteu invade o povo de Israel e leva a arca do Senhor para o seu território. E aí, então, a tristeza é tremenda. Mas o que acontece? Quando eles levam a arca do Senhor para Asdod, que é a principal cidade filisteia, eles colocam no templo de Dagon. Dagon é um dos deuses da fertilidade e da agricultura dos filisteus. Eles colocam lá. E dentro daquele panteão, dentro daquela sala, tem a estátua do deus Dagon. Eles então pegam a arca da aliança do Senhor e colocam lá dentro. E cada um vai cuidar da sua vida. No dia seguinte, a estátua de Dagon está caída em frente à arca da aliança. Ninguém entrou lá, ninguém sabe o que aconteceu. Eles a colocam de volta e no dia seguinte ocorre a mesma coisa. A estátua do deus Dagon cai. Só que agora há uma diferença. A cabeça dela está cortada, os braços também. E era exatamente isso que se fazia com os inimigos na época. É uma palavra muito clara de Deus dizendo: o seu Deus não é nada. Então eles se reúnem, os filisteus se reúnem, o pavor toma conta e eles fazem uma pergunta: o que nós faremos com a arca do Senhor? Eles começam a perceber que a população de ratos na cidade cresce, o que traz pragas, inclusive tumores. Então os conselheiros decidem: vamos tirar daqui de Asdod, vamos levar para uma outra cidade. E aí tudo vai chegar ao fim. Eles fazem isso, mas a praga continua na outra cidade. Eles então tiram daquela outra cidade e levam para uma outra cidade, a cidade de Ecrom. A cidade de Ecrom já é mais próxima à terra do povo de Israel. Acontece a mesma coisa: ratos e tumores. Os príncipes filisteus então se reúnem e começam a dizer de novo a pergunta deles: o que faremos com a arca do Senhor? Então eles juntam os conselheiros e os conselheiros dizem: manda de volta. Mas não manda de volta de qualquer maneira. Vamos fazer então uma oferta a esse Deus, ao Deus de Israel, para que Ele tire de nós essa maldição que Ele colocou sobre nós. Então são ofertados, irmãos, além da arca do Senhor, uma junta de bois que nunca havia sido montada. Não era uma parelha de bois normal. E eles disseram assim: o sinal de que é Deus quem fez isso contra nós vai ser o seguinte: esses bois nunca foram montados. Nós vamos então juntar 2 bois, vamos colocar essas ofertas e vamos colocá-lo no caminho. Se eles seguirem para o rumo da terra dos filisteus, então do povo de Israel, nós saberemos que foi o Deus de Israel que jogou praga contra nós. Eles montam então a oferta, colocam então alguma parte de ouro, coloca sobre aquela junta de animais, e aquela junta de animais vai seguindo a terra de Israel.
5 príncipes dos filisteus vão acompanhando de longe se de fato aquela junta de bois com a arca da aliança vai para a terra dos filisteus. Foi. Quando chega lá na terra do povo de Israel, eles entendem que é a arca da aliança. Eles fazem uma grande festa. Eles ficam muito felizes. Entretanto, nos diz o texto aqui, irmãos, que essa arca da aliança não vai para Siló, onde é a sua origem. Ela fica numa outra localidade. Nos diz o texto, irmãos, no capítulo 7, no verso 2, que ela fica numa cidade chamada Kiriat Jearim. Não é o local original dela, mas ela fica ali. O povo de Israel, quando vê os animais e vê a arca, eles tiram os animais e fazem um sacrifício ao Senhor de gratidão pelo fato de a arca ter voltado ao território do Senhor. Entretanto, em vez de eles levarem a arca da aliança de Kiriat Jearim para a sua nacionalidade, para o seu local atual, que seria originalmente Siló, a arca fica ali, ninguém toma atitude nenhuma. Capítulo 7, verso 2, irmãos, nos informa que a arca fica ali 20 anos e ninguém toma atitude. Então eles estão dizendo assim, a arca está de volta, está tudo bem, está tudo normal. Entretanto, a vida espiritual do povo nada muda. E aí esse povo começa então a procurar Samuel, dizendo: Samuel, a coisa não está boa, precisamos mudar, nós continuamos sob o jugo dos filisteus, eles continuam mandando em nós, como que isso vai mudar? Aí vem no capítulo 7, no verso 3, uma grande decisão de Samuel junto para com o povo. Volte o seu olhar para o verso de número 3, que diz assim, 7:3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então, os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Pois bem, agora eles se santificaram. Agora eles vão para uma outra batalha. E nessa outra batalha, Israel vence os filisteus. E no que eles vencem os filisteus, eles conseguem se livrar do jugo dos filisteus. E é nesse contexto em que Samuel está distante da cidade. Ele está entre duas outras cidades. E ali ele pega uma pedra e coloca naquela pedra um memorial e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é o contexto dessa história. Um contexto um pouquinho longo, porque a história é um pouco longa, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns fatores na noite de hoje. Quando nós observamos o capítulo 4, verso 1, nos diz onde estava acampado o povo de Israel quando houve a primeira batalha contra os filisteus. Capítulo 4, verso 1 diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a pelejar contra os filisteus e acampou junto a Ebenezer. Observe que é a primeira vez em que aparece a palavra Ebenezer. Ebenezer é um lugar que hoje é um lugar incerta a localização. Pois bem, essa é uma Ebenezer. Ebenezer significa rocha de ajuda, rocha de apoio, pedra de socorro. Ebenezer não significa até aqui ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer significa rocha de refúgio, rocha de ajuda. Pois bem, essa é uma Ebenezer. Essa que nós estamos tratando hoje, no capítulo 7, verso de número 12, não é esta mesma Ebenezer.
é uma rocha que após a batalha ele diz: Deus continua nos ajudando. Ebenezer. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre essa rocha de ajuda. Na noite de hoje, nós queremos extrair 3 breves lições, irmãos, sobre essa expressão de Samuel, quando ele erige uma pedra e diz Ebenezer, e testifica: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa expressão, irmãos, ela tem vários significados. Na noite de hoje eu quero retirar 3 significados para a nossa reflexão. A primeira expressão que nós aprendemos aqui, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é uma expressão de Samuel que significa a sua gratidão a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida do seu povo. Quando ele está dizendo Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo: ganhamos a batalha não porque somos bons, ganhamos a batalha não porque somos fortes, ganhamos a batalha não porque sejamos melhores, porque não somos, mas nós ganhamos a batalha graças ao Senhor. Quando ocorreu a derrota lá no capítulo 4, o povo estava absolutamente revoltado, e o povo coloca a culpa em Deus. Lá no capítulo 4, verso 3, que nós já lemos, o povo diz: por que Deus nos permitiu essa derrota? O que há em Deus? Ele não conhece a gente? Observe muito bem que eles não perguntam por que nós perdemos. O que há de errado conosco? É aquela coisa bem antiga, irmãos, da transferência de culpa. Isso é próprio do ser humano. Alguém deve ser culpado pelo meu insucesso. E isso, irmãos, vem desde o Éden, como nós muito bem sabemos. Adão, onde estás? Perguntou o Senhor. Adão então colocou culpa em Eva, dizendo: a mulher que tu me deste, eu não pedi nada, foi ela. Eva, eu não, a serpente. É uma transferência de culpa que vem ad eterno e permanece conosco. Quando Samuel está dizendo até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo uma coisa muito clara para o povo de Israel: Deus continua conosco. Devemos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos ensinado, mesmo as lutas, e mesmo as lágrimas, e mesmo as derrotas. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Gratidão. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que essa expressão Ebenezer, pedra de ajuda, até aqui nos ajudou o Senhor, também é uma palavra, irmãos, de contentamento e confiança que Samuel está ensinando ao povo de Israel. Observemos muito bem, irmãos, que a expressão Ebenezer, rocha de ajuda, ou rocha de apoio, pedra de apoio, não está significando em nenhum momento que não houve perdas. O que Samuel está expressando é: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele não está dizendo não perdemos batalhas. Não, Samuel não está dizendo isso. Ele não está dizendo tivemos muitas baixas. Samuel não está dizendo isso. Ele não está dizendo: olha, o Senhor não nos permitiu passar vexames. Não, o Senhor permitiu. O Senhor permitiu derrotas, baixas e vexames. O que Samuel está dizendo é: o Senhor nos ajudou. Ele está dizendo: gente, precisamos enxergar as misericórdias de Deus a despeito dos nossos afastamentos, a despeito dos nossos pecados. Apesar de não levarmos Deus tão a sério, Ele tem nos ajudado. Observemos bem, ganhamos a batalha. E nos diz o texto no final do verso do capítulo 7, irmãos, que nos tempos de Samuel, nunca mais os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. Na época do reinado, sim, houve novamente, mas enquanto Samuel era vivo, nos tempos dele, o último juiz, nunca mais o inimigo se levantou. É necessário, irmãos, que observemos isso no nosso dia a dia. O fato de termos limitações físicas
O fato de termos enfermidades, de termos que aprender a conviver com perdas, isso não significa dizer que o Senhor nos abandonou. Quando a nora de Eli, no seu último suspiro, expressou Icabote, que acabou sendo o nome do filho, foi-se a glória de Israel, não significava dizer que Deus deixou de ser Deus. Irmãos, nós cremos num Deus que nunca se ausentou do trono, Ele continua reinando. Ele não sai, ninguém ocupa o seu lugar. O Deus das Escrituras é um Deus todo-poderoso e é um Deus que continua reinando até o dia de hoje. Houve perdas? Sim, houve perdas. Houve lamentos? Sim, houve lamentos, mas nós estamos contentes com o que temos. Até aqui nos ajudou o Senhor. É uma profissão de fé. É uma confissão de que o Senhor continuará, está até aqui conosco e continuará conosco em diante. A terceira e última lição que nós queremos extrair para a nossa reflexão na noite de hoje é que quando Samuel está expressando até aqui nos ajudou o Senhor, ele não está se referindo apenas a uma palavra de gratidão, a uma palavra de contentamento e confiança, mas ele também está falando sobre uma palavra que é uma palavra essencial na nossa relação com Deus, que é uma palavra de quebrantamento. Volte seu olhar para o capítulo 7, verso 3. Nós já o lemos, queremos apenas enfatizar. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, observem agora os tempos verbais, irmãos. Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astartes. Preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. E o povo obedeceu. Observemos bem esses três verbos. Eles estão conjugados no modo imperativo. Ordem. Façam isso. E isso vai mudar todo o nosso relacionamento com Deus. Nós leremos agora alguns versinhos um pouquinho mais adiante, irmãos, que são o capítulo 7, os versos 4 e 5. O verso 4 diz: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o povo em Mispá e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. Perceberam toda a diferença, irmãos? Observemos bem, irmãos, o que está escrito aqui no verso 6 e o que está escrito lá no capítulo 4, verso 3, quando eles disseram: por que Deus nos derrotou? Vamos trazer a arca. Olha a postura deles. Observem o tom de voz. E agora comparem com o capítulo 7 que nós acabamos de ler. Aqui existe rendição. Nós pecamos. Observemos bem, irmãos, que Deus é o mesmo. O Deus do capítulo 7 é o mesmo do capítulo 4. O que muda é a postura do homem na sua relação com Deus. O homem precisa rever a sua postura diante de Deus. Quando eles perderam a batalha lá no capítulo 4, eles entenderam, irmãos, que a culpa era de Deus. Então eles não têm erro nenhum, não tem pecado nenhum para ser confessado, não há nada a ser remendado na vida, não há nada a ser restaurado, nada, eles estão bem, o problema é Deus. Então a postura é: mandem trazer a arca. Eles
eles cuidam mais do objeto do que do próprio relacionamento com Deus. E como tem gente assim ainda nos dias de hoje, que preservam mais objetos ou rituais do que propriamente uma vida de rendição, dizer: Senhor, tem misericórdia, eu estou aqui me quebrantando diante de Deus. Há uma diferença gritante entre o comportamento do povo no capítulo 4 e o capítulo do povo no capítulo 7. Deus não ouve aquele povo do capítulo 4, mas Deus percebe a postura no capítulo 7. O nosso Deus continua sendo o Deus das batalhas, irmãos. Ele continua no trono, reinando. Antes eles consideravam muito mais um objeto do que a própria relação com Deus. Eles visavam manipular a Deus, objetivando os seus próprios interesses. Perdemos a batalha? Vamos enganar Deus. Manda trazer água que ele vai se alegrar. Não, Deus não quer isso. Deus quer muito mais do que isso. Deus quer uma rendição. Deus quer um quebrantamento. A arca não é o problema. É como eu estou vendo a minha relação com Deus. É como eu entendo esse Deus. Eles estão aqui, irmãos, no capítulo 4, com uma estratégia absolutamente equivocada. A estratégia agora no capítulo 7 é a verdadeira: quebrantamento. Eles estavam no capítulo 4, irmãos, com uma visão errada de Deus e com uma visão errada de si mesmos. Nós estamos certos, o problema é Deus. Então vamos trazer a arca, que está tudo certo. Não, não está tudo certo. A arca foi, e Deus os reprovou da mesma maneira. A visão errada de quem é Deus nos torna inimigos dele. A visão errada de quem nós somos, de que precisamos de graça, de perdão, de restauração, também nos afasta de Deus. É necessário que nós conheçamos quem nós somos, e é fundamental que também conheçamos quem é o nosso Deus. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, irmãos, Ebenezer é a pedra de ajuda, pedra de auxílio. Apesar de estarmos tratando de locais diferentes, a batalha, eles se concentraram para a batalha no capítulo 4 num lugar chamado Ebenezer. E o capítulo 7 nos fala de uma pedra em que ele colocou o nome de Ebenezer. São dois lugares diferentes. Não importa o lugar, não importam as circunstâncias, Deus continua sendo a nossa rocha de ajuda. Ou na tristeza, na derrota do capítulo 4, ou na alegria e no regozijo do capítulo 7. Ele continua sendo a nossa pedra de ajuda. O lugar em que caímos é o mesmo lugar onde Deus há de nos levantar. Vencemos, irmãos, nós vencemos quando aprendemos a nos relacionar com Deus, em uma relação de comunhão, numa relação de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus, e não quando cumprimos rituais vazios. Devemos contemplar, irmãos, a mão de Deus não apenas nas vitórias, mas devemos também ver Deus, mesmo nas perdas. Devemos contemplar a grandeza de Deus, mesmo nas derrotas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Passado, presente e futuro. A expressão "até aqui nos ajudou" nos remete ao passado. Ele olha para trás e, como o salmista Moisés escreveu no Salmo 90, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. É uma ação contínua, uma ação que tem início no passado, mas ela continua e continuará.
presente. Hoje Deus está aqui. Se Ele esteve no passado, está no presente, estará conosco, porque Ele não deixará de ser a nossa pedra de ajuda. É essa pedra que nós pregamos, irmãos. E não uma pedra em si, mas a fé nesse Deus. Um Deus presente. Mas não imaginemos ou não criemos para nós uma visão distorcida de quem é de fato Deus. Deus se revela, irmãos, nas páginas das Escrituras, não nas mentes fantasiosas de homens, sejam eles quais forem. Deus continua sendo Deus. Ele diz: eu sou. E é esse Deus que cultuamos. É nesse Deus que cremos. É essa rocha que cultuamos. É essa rocha que tem nos dado auxílio. Até aqui nos ajudou o Senhor. Expresse a cada manhã, mesmo nas lutas, essa confissão de fé. Quando chegar no trabalho, mesmo após um dia de exaustivo labor, chegue em casa e diga: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando as lutas se instalarem no lar, a despeito das dúvidas, creia: até aqui nos ajudou o Senhor. Que essa rocha de ajuda continue a ser a nossa rocha. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.